Olá, começa agora mais um ArrudaCast. Seja bem-vindo a esse podcast que nunca é só uma entrevista, nunca é só um bate-papo. A gente sempre sai daqui com uma mentoria porque a gente recebe entrevistados de peso. E hoje o nosso entrevistado é empresário, ele lidera um time de mais de 700 colaboradores, senhoras e senhores. Tem uma das maiores redes aqui do sul do Brasil, Móveis Brasília. Eu nasci aqui do sul, eu sou de Londrina, no Paraná. A vida inteira eu ligava a TV e eu via o jingle do Móveis Brasília. Então eu tenho um prazer e a honra de falar com ele, que é também o top 3 no Brasil das revendas Vivo. Estou diante de Fernando Moraes. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui e um prazer trocar ideias, bater um papo, falar sobre o mercado, falar sobre o Brasil, falar sobre o que está acontecendo nesse mercado tão competitivo, tão desafiador que nós estamos vivendo. Pois é, você sabe que ontem eu estava numa mentoria que nós temos. E aí um mentorado falou assim, eu tô com tanta dificuldade com minha equipe, tanta dificuldade com meu time, não sei o que fazer. E aí eu falei, quantos colaboradores você tem? Ele falou, 6. Eu falei, cara, onde você quer chegar? Não, eu quero ter uma empresa com 60, com 100 colaboradores. Se o desafio tá com 6, imagina até chegar a 60. Aí você chega aqui diante de mim e tem mais de 700 colaboradores. Quero começar por aí. Como que é lidar com tanta gente assim ao mesmo tempo? Não é fácil, é um desafio. É onde mais a gente tem dificuldades nas contratações, da montagem dessa equipe, né? Hoje o Brasil vive um pleno emprego, principalmente aqui no Sul, né? Hoje nós vivemos pleno emprego aqui, então existe mais vagas disponíveis do que pessoas para trabalhar nelas. Então, é muito difícil. E também pessoas com qualificação. Então, esse é o nosso grande desafio. Nosso RH tem esse desafio enorme de fazer essas contratações. Também o nosso time de líderes, capacitar esse time, porque na Vivo não é simplesmente vender um produto. Ali é uma complexidade um pouco maior, então precisa de uma capacitação para que o nosso vendedor, a nossa equipe possa passar para o cliente o melhor possível ali de entendimento para ele poder usar da melhor forma o equipamento que a gente está vendendo, a linha que a gente está vendo, porque a gente não só vende o equipamento, né? A gente vende a internet para ele, toda o que a Vivo oferece para esse consumidor. Tem muito pequeno empresário que assiste a esse podcast e aí eu encontro esses caras e eu vejo que eles estão ainda atrás do balcão, eles estão com a mão na massa, eles estão fazendo tudo no negócio. Eu falo assim, peraí, que hora que você cuida da gestão do teu negócio? Porque eu tô vendo você atendendo o cliente o tempo todo. Você tá no operacional. Não, eu faço isso à noite, eu faço isso de fim de semana. Peraí, você não tem tempo com a família? Eu falo, cara, não tenho. Tá vivendo uma vida totalmente desregrada. E aí quando eu pergunto, mas por que você não coloca alguém aqui? E a pessoa entra na justificativa de que não consegue achar gente no mercado, não é? Que estratégia que vocês usam assim para tornar o emprego, a posição ali, o cargo, a função atraente, atrativo? Então, a gente usa várias plataformas que tem dentro de cada cidade. A gente também usa muito as redes sociais para chamar a atenção das pessoas para trabalhar com a gente. E a gente tem um plano de trabalho, um plano de governança ali que mostre um resultado para as pessoas que estão entrando, tenha engajamento com nossa empresa. Nossa empresa é uma empresa familiar, tem 58 anos. Logicamente que com a Vivo você tem que seguir aquela questão de formalidade, um processo junto com eles, mas tem sempre um jeitinho nosso, sempre um jeitinho da Móveis Brasília, para que a gente possa ter esse engajamento com a equipe.
Isso é de extrema importância, né? Então, ter aquela equipe junto com você, trabalhando com amor ao que está fazendo, sem dúvida nenhuma, vai fazer uma entrega muito grande. Então, é esse engajamento que a gente precisa ter. Essa questão da pessoa estar no balcão é interessante, tá? Eu gosto muito de também estar no balcão, logicamente. Eu uso muito a sexta, o sábado, para poder rodar a loja. Você vai para as lojas? Eu vou sempre. Eu vou entender o que está acontecendo ali. Isso é muito importante. Mas, logicamente, você... Mas ela não depende de você. Se você não estiver lá, ela vai abrir. Na verdade, eu vou lá para ter entendimento. Eu vou lá para ver o que o consumidor está tendo, ver o que é a dificuldade que a minha equipe. Então, isso... O empresário precisa ter esse dia a dia, ele precisa saber também como funciona ali um pouco desse operacional para ele poder ter a capacidade de fazer as orientações. Mas ele ter essa visão de gestor, essa visão de cima, logicamente que ele precisa. Esses dias eu vi um post assim, mandaram para mim, auxílio do governo, auxílio 1, auxílio 2, auxílio... Não vou nem dar o nome dos auxílios assim. E aquilo dava praticamente um salário ali inteiro pro cara. Esse é a nossa a maior competitividade que tem com o empresário, é o governo, que facilita muito com esses auxílios para poder na verdade, na minha visão, tem gente que precisa desse auxílio, sim, logicamente. Precisa ser mais cirúrgico, né? Por exemplo, aqui no Sul tem essa... empresas sobrando trabalhos, então tinha que dar uma filtrada nisso, né? Então o Brasil não é igual em toda a sua toda a sua área, vários, né? países, parece que tem vários países, várias culturas. É igual essa questão agora também uma polêmica que está muito grande, está até em pauta para ser votado esse ano, que é a questão do 6x1. Né? Isso aí vai atrapalhar muito. Explica aí para o pessoal o que é essa mudança, a escala, o que é essa sugestão. É a escala de 6 dias trabalhado e 1 de folga. Né? Então, primeiro que nós vivemos num país que é um país pobre, que precisa trabalhar. Né? Então, nós não estamos aqui com folga, com essa questão de poder... ter essa regalia, né? Mas essa questão de medir o país e medir também os segmentos não pode ser feito. Agora é de 6x1, vai ser de 5x2. Isso não tem país, tem lugar no Brasil que funcionaria, mas tem lugar que não. Você acha que tem que ter regra diferente? Tem que ter regra, tem que ter... Cada cidade tem a sua regra. Por exemplo, é muito difícil você que trabalha em São Paulo, que fica quase 4 horas no trânsito, do que aqui em Londrina, que em 15 minutos você chega no seu trabalho. Então, tem diferenças no nosso país. Então, a gente precisa ter coerência e entender que quem hoje carrega o país são essas pessoas que estão trabalhando para ter esses benefícios para as outras. E você vai proibir essas pessoas de trabalhar mais? É isso que vai acontecer. Você é a favor de um desmame, assim? Então, a pessoa ela recebe um auxílio, ela vai se engrenando na vida. Sim. E aí, ao invés de tirar isso dela, incentivar que ela tenha? Ela teria que trabalhar e talvez... como se você falou, fazer um desmame e tirando até que ela possa ser sustentável para poder trabalhar e produzir, né? Então, e diante de tudo isso, como ser atraente? Como ser o tal do emprego, o tal do trabalho ser atraente? O que vocês fazem de diferente, assim, que fala assim, não, eu quero trabalhar com o pessoal da Vivo, eu quero trabalhar na Móveis Brasília? Primeiro é salário. A gente tem que estar pagando mais do que os auxílios, com certeza. Senão, todo mundo ficaria no auxílio. Então, uma coisa é essa e também mostrar, né? Sempre estar capacitando essas pessoas e mostrar um plano de trabalho ali, um plano de carreira na empresa, porque hoje nossos líderes todos começaram como
vendedor ali e foram subindo. Então, a gente dá essa preferência. A gente não vai buscar um supervisor de lojas ou um gerente de lojas no mercado. A gente tenta promover essa equipe. Crescer lá dentro. Isso aí, sem dúvida nenhuma, é uma grande motivação para os nossos colaboradores. Agora, Fernando, as histórias são sempre inspiradoras, né? Desde 1967, Móveis Brasil. Quem começou toda essa jornada aí? Quem começou foi o meu sogro, o seu Francisco Ontivero. Hoje ele não atua 100% ali, mas vai lá sempre ver como é que está a última linha, né? Para ver se está dando resultado ou não. Hoje ele atua muito no Hospital do Câncer, né? Aqui em Londrina. Ele é presidente do Hospital do Câncer, então ele faz esse trabalho voluntário lá e deixou agora a empresa para a gente tocar ali, mas sempre está ali com a gente. E como que começou? Começou com uma loja? Começou com uma loja ali na Duque de Caxias. Trazia de fora os produtos? Com móveis somente. Só móveis? Começou com móveis e foi galgando, foi crescendo o portfólio, foi crescendo também o número de lojas. E depois, há uns 25 anos, que a gente começou com telefonia dentro da empresa. A gente fez uma parceria com a Global Telecom, né? Que depois ela veio a juntar virou Vivo, né? Então a gente tinha essa telefonia dentro do Móveis Brasília. Um setor ali, como tem hoje até hoje, um setor de telefonia dentro do nosso portfólio. E como a gente ficou especializado, foi crescendo na telefonia, a Vivo nos convidou para montar revendas. E aí que começou esse crescimento. Isso cresceu muito nos últimos 10 anos. E um estouro muito grande na pandemia. A pandemia que a gente cresceu bastante. Olha só que interessante. Aqui a gente pode trazer um insight para o negócio de qualquer pessoa que empreende. Então, Móveis Brasília, muitas vezes a gente nem está falando de móveis mais, Sim. não é? Hoje, o empreendedor, o empresário, o dono de um negócio, você acha que ele tem que olhar 360 graus, olhar para todo o comportamento do cliente dele, tudo aquilo que o cliente consome? Qual que é o filtro que você faz na hora de escolher? Por exemplo, você fez um filtro ali para colocar celular dentro das lojas. Ele não pode perder muito foco também. Opa, isso é importante. Porque se ele começar a dar tiro para tudo que é lado... Então, como filtrar isso? Como que você filtra? Então, é que existia o segmento de telefonia dentro dessas lojas de departamento, né? Como a gente ia falar. Então, era móveis, foi indo para eletrodoméstico, a linha marrom, a linha branca, e chegou um momento que entrou telefonia no país e começou a ir para essas lojas de varejo. Então, a gente teve vamos lá, como eu comecei e fiquei à frente, eu gostava muito de tecnologia e tal, a gente se adaptou àquilo ali, gostamos daquilo, e era uma questão das telefonias estarem entrando no Brasil com muito investimento. Então a gente aproveitou, surfou nessa onda e acabamos, o nosso maior foco hoje, nós começamos com móveis, ainda somos muito fortes em móveis, mas hoje a telefonia é o carro-chefe nosso, é onde a gente mais tem faturamento, onde a gente tem mais ganho. Agora, você também vai para a linha do associativismo. Sim. Teve inspiração do sogro lá também, que faz o trabalho voluntário. Você estava falando para mim o trabalho voluntário que você faz nos bastidores aí. Eu não sei nem mais o que toma mais tempo seu hoje. Qual que é a importância disso? A nossa família sempre se envolveu muito com a comunidade, com a cidade. Eu tenho essa visão comigo que você não pode crescer somente sozinho, né? Você tem que crescer no seu coletivo. Então, quando eu fui convidado por intermédio do meu sogro, né, para ser um voluntário aqui na Associação Comercial de Londrina, a primeira coisa que eu falei, não, eu não tenho tempo para isso. Eu não posso, eu estou aqui focado no meu trabalho e você não tem como fazer isso. Na época, o presidente era o Walter Orsi, né, empresário aqui da cidade.
Eu neguei primeiro, não, eu não posso. Daí ele mentiu para mim, né? Falou, não, é só uma reunião por mês aqui e tal. E bem tranquilo. Bem tranquilo. E daí me colocaram na pasta de diretor comercial, onde você dava entrevista, onde você falava tudo do varejo. Acabei me envolvendo naquilo ali, gostei e entendi que o empresário precisa estar nesse meio. Que o empresário, com certeza, nesse meio, ele consegue fazer a sua empresa crescer também. Então, com certeza, o associativismo, esse trabalho no coletivo, faz você crescer, faz você mostrar a sua empresa para outras pessoas também. Então, sem dúvida nenhuma. Hoje você é presidente do conselho da FACIAP, que é a Federação das Associações Comerciais do Paraná. Assim, qual que é o principal papel dessa federação? Vamos lá. Então, hoje... eu tive aqui como presidente da CIL também, da Associação Comercial de Londrina, e existe a federação. A federação, ela tem no seu guarda-chuva ali, embaixo dela, todas as associações comerciais do Paraná. Então tem a CIL e mais 295. São 296 associações comerciais que existem em todo o estado do Paraná. O Paraná tem 399 municípios, e em 296 cidades existe a associação comercial e a FACIAP que faz essa coordenação de todo esse time. Então, eu tive o prazer de estar por 4 anos como presidente executivo, agora estou como presidente do conselho superior, então, mais tranquilo. Mas eu tive o prazer de viajar, conhecer o Paraná todo, visitando todas essas associações comerciais. Então, eu linkava muito. Conseguiu conhecer todos? É que, na verdade, como eu tenho lojas praticamente em todo o estado, nas principais cidades, você acaba unindo ali, né, o teu trabalho com esse associativismo. Então, eu acabei visitando quase todo o Paraná. Muito bom. Fernando, você dá treinamento para o seu time ou não? Já deu treinamento para o seu time comercial? Sim. Não um treinamento específico, mas sempre estou junto com pessoas que vão apoiar a gente. Então, eu gosto de estar junto desse time. O pessoal gosta de fazer anotação aqui, né? Para você, assim, o que não pode faltar como habilidade para um vendedor hoje? Em qualquer empresa, em qualquer situação, tô jogando fora currículo, tô jogando fora conhecimento, mas o que não pode faltar como habilidade? Ele tem que ter muita transparência, o cliente tem que estar acreditando muito nele, ele tem que ter um pouco de carisma, isso com certeza ajuda muito, né? Mas essa transparência, um questionamento que o cliente faz a ele e ele ser sincero, que falar, não, isso aqui eu não sei, vou buscar junto esse conhecimento com você. Então, eu acho que ser transparente com o cliente é isso que eu sempre fui. Eu já fui vendedor, né? Então, eu sempre fui muito transparente com o consumidor, com o meu cliente. O cliente precisa confiar no vendedor. Confiar. Com essa transparência passa uma confiança muito grande, né? Então, isso, com certeza, o consumidor, o cliente, tendo essa confiança com você, você conquista. Isso daí não é preço, isso não é nada. Isso é uma confiança que, com certeza, o cliente vai ter em você. Legal. Você sabe que o meu primeiro livro, eu falei sobre comunicação e muita gente acredita que comunicação assertiva é você falar o que é certo. Sim. E não tem nada a ver. Comunicação assertiva é justamente você transmitir convicção do Sim. que você fala, transmitir a verdade. E vai totalmente ao encontro do que você falou, porque se a gente fala a verdade, a gente transmite transparência. E quanto maior a verdade, menor é a mentira. Não verdade, é? Verdade. E a gente sabe que as pessoas se defendem de mentira. Muito legal isso aqui. Agora, esse aqui é para o vendedor. Você trouxe aqui que vocês gostam de comunicar um plano de carreira, o desenvolvimento do profissional ali dentro da empresa. E o que seria, já que essa aqui seria a qualidade de um vendedor, quais seriam as qualidades desse vendedor já lá dentro para que ele possa se tornar um líder, um gerente, enfim, ele crescer lá dentro? Isso... Já viram um spoiler? Eu acho que todo colaborador seu tinha que assistir esse podcast. Isso é muito preocupante, tá? Porque a gente já errou bastante. A gente já promoveu excelentes vendedores
que não soube lidar com essa liderança, né? O cara era bom na venda. Bom na venda. Era o maior vendedor da loja, sempre foi muito bem. E a gente promoveu, a gente perdeu o gerente, né, um líder, e acabamos perdendo o nosso melhor vendedor, né? Então, isso a gente precisa ter muito entendimento. E é no dia a dia, né? É no dia a dia que você conhece uma pessoa, se ela é líder mesmo ou não, né? Então, se você vê aquele vendedor que só pensa nele, que só pensa no resultado dele, não trabalha aquele coletivo, é igual no associativismo. Então, você sabe que ele não vai ser um bom líder, né? Então, a gente precisa ter olhos ali, não só você, né, mas a tua equipe, sempre buscando essa liderança, porque são 700 colaboradores, você não consegue ver todos, né? Então, você depende muito dos seus líderes para poder achar lideranças. Entender de gente. Gente, com certeza. Hoje, o nosso meio empresarial, principalmente varejo, é mais entendimento de gente do que qualquer outro tipo de coisa. Agora, na prática, quando você fala de mais de 700 colaboradores, qual que é a sugestão que você dá para quem quer aumentar a sua equipe? Tem muito empresário que, da mesma forma que ele centraliza decisões ou ainda está no operacional, não dá para você falar com 700 pessoas. Qual que é o caminho para você fragmentar isso? Na verdade, o teu negócio dar certo, você tem que se cercar de pessoas boas, né? Então, você tem que ter uma equipe... Você monta uma linha de frente ali para você? Sim, você tem que ter aquele núcleo duro, né? Onde você... com essas pessoas, você está quase praticamente no dia a dia, né? Então, com certeza, eles que vão te ajudar. Você sozinho não faz nada, Rafael. Então, precisa mesmo de um time competente, um time te auxiliando, porque nunca vi ninguém fazer sozinho tudo. Olha, não tem como não falar desse assunto, né? A gente está em ano político aí, e as narrativas elas começam a acontecer, narrativa de esquerda, narrativa de direita, e muito se esquece do que é bom para o Brasil. Como você falou, né? Quem está pagando a conta do outro lado, goste o público ou não, trabalhador. É o trabalhador, é o empreendedor. E assim como você está no associativismo, você também se envolve com lideranças políticas. Você acha que é importante o empresário não virar as costas para isso? Muitas vezes ele fica olhando só para o negócio dele, só para a última linha ali do... Isso é uma questão bem difícil, né? Eu já tive oportunidades de entrar na política, Rafael, e não tive coragem. Por quê? Isso foi uma fraqueza, com certeza. Eu acho que os empresários precisam ter mais essa coragem. Mas dá tempo ainda. Para mudar o país. Porque hoje, infelizmente, quem tem a caneta, quem tem o direcionamento do nosso país são os políticos. São eles que determinam o caminho do nosso país. Então, você como empresário, como entidades no associativismo, você pode até... fazer solicitações, fazer orientações, mas lá quem vai definir são eles, né? Então, infelizmente, hoje a qualificação dos políticos não são boas, né? Além de não ter uma qualificação boa, ainda existe muita corrupção em tudo isso, né? Então, eu acho que precisa ter esse envolvimento maior dos empresários. Faltou coragem para mim, mas eu vivo assim, como você comentou, como eu estou em entidades, a gente navega um pouco nessa política, né? Então, você sabe quem é do bem, quem é do mal, e é muito importante você estar ajudando essas pessoas a desenvolver um trabalho. Agora, Fernando, eu sei que você viaja bastante, a gente viaja bastante também, mês que vem a gente está levando um grupo para fora. E eu fico sempre impressionado. Quando eu levo... pelo menos quem está viajando pela primeira vez fala, nossa, o Brasil nunca vai chegar nesse nível em relação à infraestrutura, em relação a algumas coisas de logística e tudo mais. Qualidade de vida em alguns aspectos, surreal. Tempo atrás nós levamos um grupo lá para a China, Dubai, Vini do céu. Os caras construíram tudo no meio do mar, surreal. Sem água, sem nada.
Diz que chegou pro Sheik lá, ele falou assim, ó, no litoral... Olha essa história. Chegou pro Sheik e falou assim, ó, o litoral é a parte que mais valiosa. Ele falou, então vamos construir mais litorais. Construiu uma ilha ali e o primeiro projeto, vocês sabem desse ou não? Era um sol. Ah, é? Aí ele falou, esse sol é muito pequeno, dava 7 quilômetros de litoral. Oh. E aí ele chegou e falou, não, eu quero um novo projeto com mais litoral, porque vai valer mais. E aí desenharam a tal da Palmeira, com 70, se eu não me engano, 70 quilômetros. Sim. 10 vezes mais litoral. Fabricado, Vini. Fabricado litoral. E aí você fica impressionado, né? E quando a pessoa fala assim, não, aqui não dá para puxar uma rua, aqui não dá para criar uma infraestrutura, não dá porque o cara não conhece. Na verdade, eu já tô trazendo um ponto aqui, mas a pergunta que eu quero fazer para você conhecendo esse meio e tudo que você já viveu. Tem coisa que parece que não vai nesse país, nossa, né? E sua opinião, tem 2 caminhos. Um é a corrupção, que você falou, e o outro é competência. Qual que você acha que pesa mais na política? Porque tem político que não é corrupto, mas também não é competente. Agora tem o competente, mas parece que ele só se envolve na lama. Meu igual Deus do céu. É porque existe tem aquela fama, né, do político rouba mais faz. Pelo amor de Deus. É difícil, é bem complexo, né? Tem essa questão do que não é competente. Isso também é muito difícil, muito... pode ser honesto o que for, mas não tem essa competência para poder fazer uma gestão de uma cidade, de um estado, de um país, né? Então, eu acho que o político honesto, já que ele não tem essa competência, ele poderia agregar pessoas ali para poder auxiliá-lo a fazer um plano de governo, a fazer uma gestão mais qualificada. Isso é muito importante, né? Então, mas cabeça de político é difícil, tá? É complexo. E já que a gente está falando aqui para empreendedor, para empresário, o que o profissional, o que o empreendedor, quem está no mercado, poderia fazer para cobrar, para pressionar, não só como um cidadão? Primeiro, eu acho que eu sempre falo, todo empresário precisa estar em alguma entidade, em alguma associação, para que ele possa ter voz. Perfeito. Essa é a primeira coisa, porque hoje o papel aqui da CIO, da própria FACIAP no estado, a CIO fala com a cidade, fala com o prefeito, a FACIAP fala com o estado, né? E existe a confederação, né, que fala com o país. Então, a primeira coisa é esse engajamento, porque você vai se fortalecer cada vez mais. Uma associação com vários empresários, ela tem muita voz, ela tem muita força para chegar num prefeito e fazer as exigências que precisa, né, para o empresário, para a própria cidade. Então, esse envolvimento, sem dúvida nenhuma, precisa acontecer. E depois que você está nesse meio, vai aparecer as oportunidades de você talvez ser candidato, ter um envolvimento maior, né? Então, isso que a gente precisa estar atento a tudo isso. Agora, eu ouço de muitos empresários, é legal que você está em todos os lugares aí, eu ouço de muitos empresários que falam assim, a gente não tem poder de compra aqui no Brasil, nosso dinheiro não vale nada. E aí, a sensação que tem é que, assim... ele só consegue comprar aqui dentro, né? Eu compro de você, você compra de mim, a gente tem a sensação que está havendo a troca e a gente tem certa qualidade de vida. Mas a gente sabe quando trabalha com produtos importados, produtos que você tem que trazer de fora. Hoje a gente vê um carro popular aí beirando R$100 mil, né? Então o acesso do brasileiro está desafiador. A carga tributária nossa é muito pesada, né? Ano eleitoral. O que o empresário pode esperar do Brasil? Tem esperança no teu ponto de vista? E aí, segunda pergunta, eu sei que você senta em mesas importantes. Que conselho que você daria para um candidato em qualquer esfera, estadual, federal, para que ele olhasse para o gerador de emprego, para quem gera riqueza para o país? O que é possível ser feito no seu ponto de vista, já que você não é candidato? Eu não sou candidato, mas eu estou num trabalho voluntário também de fazer um plano de governo na minha área, na área comercial, de serviço, para poder fazer uma entrega e logicamente, se
esse governo entender que é um plano bom, um plano de trabalho bom, dá sequência. Existe... Todo plano é seu? O plano na linha econômica empresarial, sim. Que legal. Então, a gente está num grupo de voluntários, trabalhando na área da saúde, na área da educação e tal, e eu fiquei na área comercial, de serviço, essa linha mais empresarial. E a gente faz um diagnóstico primeiro, né, do que está acontecendo no Estado e o que está de boas práticas, né, que acontece, e também a gente faz um questionamento com todos os empresários para saber o que tem de necessidade e quais são as principais dores de cada empresário. E eu já estou no meio dessas entrevistas e a gente vê muito ali a grande dificuldade é carga tributária, que é muito alta no país, a mão de obra muito escassa e a burocracia. Então, é muito difícil esses 3 pilares que você precisa romper. E logicamente, a carga tributária, aqui no nosso estado, principalmente, a gente vê que o governador Ratinho fez uma ótima entrega, ele está com uma aprovação muito boa, fez muitas obras, mas a carga tributária nossa é muito cara. Hoje... Você pega aqui o nosso ICMS modal, né, onde você calcula o preço de tudo, é 19,5%. São Paulo é 18%, Santa Catarina é 17%. Então, ele é o ICMS modal mais alto do Sul e do Sudeste. O nosso IPVA, até o ano passado, era um dos mais altos do país. Agora, teve essa redução. E você vê que teve essa redução... daí você tem uma volta de pagamento ali desses IPVA que estavam fora daqui da cidade, do estado. Esse dinheiro que o consumidor deixou de pagar, pagou menor, ele volta para a economia. Então, a carga tributária, ela precisa cair, Rafael. Isso, sem dúvida nenhuma, que... O Brasil é um país de consumo ainda, tem muito a crescer. Então, se você tem uma retração na carga tributária, você vai ter um aumento, um poder de compra um pouco melhor, né? Que é isso que a gente estava falando aqui, que o brasileiro não tem mais um poder de compra bom, né? Hoje tá todo mundo, existe o pleno emprego, todo mundo trabalhando, mas com salários baixos. Então, o que precisa agora é melhorar esse rendimento, mas, logicamente, com queda de produtos, de impostos e com a melhor produtividade, né? Que daí, com você tendo na indústria uma produtividade melhor, custos menores, preço cai. Né? Então, existe o remédio, existe... as dificuldades, os desafios, mas com certeza a gente acreditar, se nós podemos acreditar no país, a gente tem que acreditar. Você vai trazer essas ideias no plano aí que você está elaborando? Sim, a gente está levando, primeiro tendo esse diagnóstico, pegando, porque quem que está, é igual eu comentei aqui, eu consigo saber o meu dia a dia ali, indo para a ponta, indo lá na minha loja, daí eu pego o diagnóstico e vejo o que o meu vendedor precisa, o que meu cliente precisa. Então, o que a gente está fazendo é esse diagnóstico, conversando com os empresários. Como eu tenho esse network grande no estado todo do Paraná, então eu estou pegando conversas de todas as regiões. Legal. Para poder fazer... E a hora é essa. A hora é essa. A hora é essa. Agora, para a gente chegando na reta final aqui, uma das reclamações que eu... De empresários, o tempo todo estou com empresário, mentoreando empresário, liderando, treinando o time. Uma das reclamações que eu vejo é também a concorrência com a internet. Nós falamos do governo e outra concorrência com a internet. Vocês são referência no quesito loja física. Loja física. Não é? Parece que muitas vezes está nadando contra a maré aí. O que você tem para dizer para esse empresário aí que está levantando a mão e falou, tá vindo muita coisa de fora, tudo é muito barato? Primeiro que ele tem que ser híbrido. Certo. Eu sempre comentei, ele precisa estar com o pé ali
na loja física, mas ele tem que ter a sua página, ele tem que ter ali a sua venda online. Também, no meu caso ali como varejista, eu tenho a mídia tradicional, né? Na televisão, rádio, tal, que eu faço, e também tenho a minha mídia digital. Então, precisa estar híbrido. E olhar muito os custos, né? Porque todo mundo acha que eu vou para a internet, eu vou lá vender na internet porque eu não tenho aluguel, eu não tenho vários custos, e na verdade não. Tanto é que hoje muitas lojas abrem e fecham ali na internet, infelizmente, né? Então, você precisa ter um equilíbrio aí. A gente tem a nossa página na internet, mas não acelera muito. Toda vez que eu fui acelerar ali, eu perdi dinheiro. Tá? Então, eu como falei aqui, eu indico para ser híbrido, mas o meu know-how é loja física. Graças a Deus aí, pós-pandemia, voltou mais o consumo físico, né? Então... A pessoa gosta de ver com o dedo, gosta de sentir. Muitos literalmente, gostam. você vê com o dedo, vejo. Muita gente gosta de tocar. Lógico que tem aquele que não quer nem entrar dentro da loja, mas o mercado está aí, o mercado existe para tudo, né? Você pega nossas lojas da Vivo, a gente deixa um espaço ali de convivência. Se o camarada quiser trabalhar lá, quiser usar a nossa internet, tem o nosso café, a gente passa a ter uma vivência ali, que o cliente gosta de estar lá. Então, isso é importante também. A gente não pode ser muito frio, né? A gente tem que ter esse cliente ali, às vezes só para tomar um café, às vezes só para fazer uma visita, mas ali, estando ali, ele vai com certeza ver os produtos novos e acabar comprando. Muito bom. Eu sempre gosto de terminar o meu papo aqui pedindo uma mensagem final. E a mensagem final que eu queria pedir para você imaginando que quem está ouvindo essa mensagem é aquele empreendedor que construiu o negócio dele do zero, passou altos e baixos, só que ele não consegue avançar. Ele ainda é o cara que, não por opção, mas ele continua atrás do balcão. Ele não consegue aumentar o time, ele não consegue aumentar o projeto dele. Ele está com medo das mudanças políticas, com a alta tributação que ele tem, não tem conseguido lidar com pessoas, tem aí o crescimento da internet, ele tá um cara perdido. O que esse cara deve fazer da vida dele? O que você teria para falar para esse cara? Primeiro, se ele está aqui, se ele construiu o negócio dele e está vivo até agora, primeiro que ele é competente. Ele tem que entender que ele é capaz. Né? Se ele tem alguma dificuldade, ele precisa buscar ajuda também. Né? Precisa buscar uma mentoria, ele precisa buscar uma associação comercial, um Sebrae. Ele precisa ali dessa orientação. E acreditar no nosso país, acreditar nas pessoas. Eu acho que esse trabalho que a gente faz de associativismo, de coletivo, é acreditar nas pessoas. Porque você não pode só crescer sozinho. O teu vizinho tem que crescer junto com você, o teu concorrente tem que crescer junto com você. Então, eu peço para esse empresário acreditar nele, continuar acreditando nele, porque se o negócio dele está em pé até agora, é porque ele é bom. E se ele quiser crescer mais, procurar ajuda, que com certeza ele vai ter aí muitas associações, muita gente capaz para poder estar ajudando ele. O primeiro passo seria buscar uma associação comercial da sua cidade. Eu acredito nisso, buscar um Sebrae. Né? A gente não falou muito aqui do Sebrae, eu também fui presidente do Conselho do Sebrae Paraná. É uma escola muito grande, com certeza é de extrema importância para o empresário. Se ele tem essa necessidade de ajuda, tá junto com o Sebrae. É o que eu falo, o cara não pode ter orgulho, né? Se ele fica no orgulho das verdades absolutas dele, ele vai morrer sozinho ali. A gente que tá nesse mercado há muito tempo, a gente tá aí com quase 700 colaboradores, a gente está aprendendo todo dia. E a gente quer aprender todo dia. A gente quer ter essa qualificação. A gente precisa disso, não podemos ficar parados.
Maravilha. Fernando, quero agradecer a sua aula aí, seu tempo, que eu sei que é escasso. Você está em vários lugares ao mesmo tempo. Obrigado por dedicar aí esse tempo pra gente. E conta com a gente, sempre precisar trazer novidades aqui. E eu espero que dê certo esse plano de governo. Depois estou curioso para ver. Parabéns. Eu que agradeço. Com certeza esse bate-papo aqui foi muito legal. Eu espero que as pessoas gostem e possa se inspirar aí ao nosso trabalho, que possa ter aí a competência. E, como eu falei, procurem as pessoas, procurem as entidades para que a gente possa crescer juntos. Maravilha. Ó, o pessoal da Vivo, do Móveis Brasília, ó, tem ouro aqui nesse episódio, hein? Tem ouro, tem segredinhos aqui. Fernando Moraes, senhoras e senhores.